Agora vamos dar início na nossa aula de Geografia, onde iremos começar a unidade 2, a população brasileira. Na página 28 e 29, vocês vão me acompanhar para a gente conversar um pouco, sobre a abertura da nossa unidade 2. Pessoal, se vocês observarem, e analisarem essa imagem, nós temos aqui, a população brasileira, nesse mapa que representa, o Brasil. Nós temos, pessoal, as mais variadas, características físicas mostradas aqui no povo brasileiro. Então, o que essa imagem está querendo nos mostrar? Que o Brasil, é um país misto, onde a população ela é variada. Nós temos as nossas próprias características físicas, então somos diferentes, uns dos outros, temos a nossa cultura, nossos modos de viver, de pensar, de agir. Isso aí, pessoal, faz parte do povo brasileiro. Nós chamamos de povo brasileiro, de nação brasileira, de população brasileira. Só que cada um dessas palavras tem uma definição diferente, certo? E é o que a gente vai ver agora, para que possamos entender melhor o que a nossa unidade está querendo nos mostrar. Povo, pessoal, é constituído de grupos de pessoas que falam a mesma língua, Então, tem a mesma língua e as mesmas tradições. Nação é um povo com território, que tem, um governo e tem leis próprias. Então, nós temos leis no nosso país. Então, isso faz parte da nação. E população é o conjunto de habitantes que vivem em um continente, num país, na região, no município e assim sucessivamente. Vamos passar para a página 30, onde iremos analisar, o capítulo 1, Brasil, país populoso. Então, o título já diz, o Brasil é um país, populoso, onde possui um grande número de habitantes. Então, vamos ver aqui, nesse mapa e através dessas tabelas, em que colocação, o Brasil está. Quantos habitantes, existem no Brasil? Em 2016, a população do planeta Terra estava estimada em mais de 7 bilhões e 400, pessoas. Mais da metade da população vivia em 8 países. Então, pessoal, o Brasil ele está em quinto lugar, nessa categoria de ser o país mais populoso. Através do mapa, desse mapa aqui, nós vamos observar que a China está em primeiro lugar. Então, isso quer dizer, que o número maior de habitantes se concentra na China, A China é onde, existe o maior número de pessoas vivendo lá. Em segundo lugar, eu tenho a Índia. Em terceiro, eu tenho os Estados Unidos. Em quarto lugar, eu tenho a Indonésia. E no quinto lugar está nós, Estamos nós, no Brasil. Sexto lugar, eu tenho o Paquistão. E o sétimo, eu tenho a Nigéria. Então, o Brasil, pessoal, com relação ao país ser populoso, ele se encontra, em quinto lugar. Então, o nosso mapa, ele vai nos mostrar isso. Passamos para a página 31. A cada 10 anos, o IBGE, que é o instituto que faz essas pesquisas, realiza o censo, estudo que faz a contagem, para obter as informações, se a população brasileira aumentou, se diminuiu. Em 1872 foi feito o primeiro censo. Então, pessoal, observe nessa tabela para depois vocês responderem as atividades, Então, de 1872 até o ano de 2017, que foi feita essa pesquisa pelo IBGE, pelo censo, nós temos um aumento da população brasileira, certo? Na página 32, eu tenho a seguinte pergunta: por que a população brasileira cresceu? Então, quais são os motivos, para que a população ela tenha aumentado, Tem aumentado desses anos para cá. Primeiramente, observe as fotografias para vocês depois responder. E vamos ler essa parte da página 32. Até 1872, a população brasileira tinha um ritmo de crescimento lento. Depois começou a crescer de maneira acelerada. Então aconteceu algo, para que essa população ela começasse a aumentar, aceleradamente.
Um dos motivos que contribuiu para esse crescimento mais acelerado foi a entrada dos imigrantes aqui, né, nesses países, principalmente no Brasil. Então, ó, vieram portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outras nacionalidades aqui, né, para o Brasil. Isso fez com que aumentasse o número de pessoas vivendo, né, aqui no nosso país. Então, eles vieram em busca de quê? Eles saíram do local que eles viviam para cá, para o Brasil. Muitas vezes em busca de outras oportunidades, né? De melhoria no trabalho, de melhores condições de vida. Então, pessoal, vai aumentar, né, esse número, certo? Agora vamos, pessoal, para a página 34, onde temos mortalidade em queda. Quando eu falo mortalidade em queda, pessoal, isso quer dizer que houve uma queda, ou seja, o número de mortes, né, a cada ano vai diminuir. Isso é uma coisa boa, né, pessoal? Podemos considerar? Então, vamos ver por que isso acontece. Outro importante fator que colabora, né, para o aumento do número de habitantes no Brasil foi a redução da mortalidade. Então, isso quer dizer que está nascendo mais pessoas e está morrendo, né, menos. Isso faz com que aumente a população. A mortalidade é uma relação entre o número de mortos e a população total em cada ano. Então, como é que eles fazem um cálculo, né? Geralmente, a mortalidade é indicada para cada grupo de 1.000 habitantes. Então, você faz lá um cálculo para ver, né, quantas mortes a gente tem a cada ano. No início do século XX, a mortalidade no Brasil era de 27 mil. Ou seja, a cada grupo de 1.000 habitantes ocorriam 27 mortes. Só, pessoal, que a gente sabe que isso diminuiu, né? Então, o número de mortes, né, está diminuindo. Por que esse número de mortes está diminuindo? Porque, pessoal, hoje a gente sabe que a gente tem, né, novos medicamentos, a gente tem a questão das vacinas. Então, isso aí contribui. A partir de 1930, principalmente, surgiram novos medicamentos, passaram a ocorrer campanhas de vacinação e atendimento médico aos hospitais. Além disso, as redes de água encanada e coleta de lixo, né, de esgoto nas cidades, elas foram ampliadas. Então, tudo isso aí, né, mas porque a população, né, ela não tem uma morte, né, tão cedo, tão acelerada. Então, isso aí podemos considerar, né, que trouxe uma melhoria para essa população, né, para a nossa população. As melhorias nas condições de saúde da população, saneamento básico, né, que é o que a gente conhece, que é o conjunto de serviços que a gente tem, né, coleta de lixo, né, questão de saneamento que a gente tem da nossa água, né, limpeza das ruas. Então, tudo isso aí já melhora. Das cidades contribuíram para a redução de várias doenças, né, que causavam a morte das pessoas. Então, pessoal, tem a questão da limpeza, né? A gente se cuida, né? Se a gente manter o nosso ambiente limpo, né? Isso aí vai contribuir para que a nossa vida ela seja melhor. Como o número de pessoas que nasciam continuou alto, a diminuição da mortalidade contribuiu para o crescimento acelerado da população. Na década de 70, a mortalidade havia caído 8 por 1.000 habitantes. O último censo realizado em 2010 apontou que a mortalidade né, pessoal, ela passou, diminuiu 6.000 habitantes, né, por 6.000. Então, a gente está vendo, pessoal, que a mortalidade, ela sofreu uma queda, né, por conta dessas melhorias. Então, hoje, né, a gente percebe que estão nascendo mais pessoas e há essa queda na mortalidade. O que é que vocês vão fazer na nossa matéria, né, de geografia? Nós vamos concluir essa unidade e nós vamos realizar as atividades, né, que nós temos no capítulo. Vamos iniciar na página 29, onde vamos fazer, né, esse conversa com os colegas, que são 3 questõezinhas. Aí vamos passar para 30, 31, 32, 33, 34 e 35, onde vocês vão responder essas atividades por meio da minha explicação e analisando essas fotografias, os gráficos, os mapas e as tabelas.